Olá, eu sou Liliane Lins Costeré, professora da Faculdade de Medicina da Bahia, e hoje nós vamos dar continuidade a segundo tópico em estigma em hanseníase, e vamos falar especificamente sobre situações de estigma e discriminação na hanseníase, e eu quero convidar você para acessar a cartilha sobre hanseníase, conhecendo o estigma e discriminação e os direitos, né, de pessoas com hanseníase. É uma cartilha do Ministério da Saúde que nós apresentamos, inclusive, já também no primeiro tópico. Bom, antes de continuar, né, antes de acessar especificamente essas situações, eu gostaria de chamar a atenção há dois aspectos importantes na atenção à saúde. Então, esses conceitos e princípios hipocráticos que sempre foram fulcrais, não é, ou alicerces na atenção à saúde, que é a beneficência e a não maleficência. Então, na beneficência, você vai fazer tudo para ajudar a pessoa a qual você está tratando, e a não maleficência você vai deixar de agir se a sua ação for causar mal a esta pessoa, a este indivíduo. Então, é importante que a gente tenha ciência que esses princípios são basilares, mas hoje, quando a gente fala sobre eticidade na atenção à saúde, a gente tem que incluir outros princípios, não é? Houve uma mudança muito grande em relação à atenção à saúde, pois esses princípios são princípios que acabam deixando a decisão toda na equipe de saúde, né? Então, a beneficência, os profissionais escolhem agir positivamente em favor de alguém, a não maleficência deixar de agir, se for causar dano, mas e onde está a atuação da pessoa? É por isso que os códigos profissionais, né, quando tratam da relação profissional de saúde-paciente nos últimos anos, eles se modificaram no sentido de conservar os princípios basilares da beneficência e não maleficência, mas, sobretudo, valorizar a autonomia da pessoa. A palavra autonomia quer dizer auto próprio, nomos lei, ou seja, aquele que tem a sua própria lei, aquele que é capaz de decidir por si mesmo. E essa é uma tarefa difícil na atenção à saúde, né? Então é necessário que a gente propicie também, como bons profissionais, a autonomia dos usuários. E como podemos fazer isso, não é? Se nós ainda temos tanto, né, tantas dificuldades com relação à população vulnerável, né? Porque quanto maior a vulnerabilidade, a gente já falou sobre isso, sobre vulnerabilidade, interseccionalidade, quanto maior a vulnerabilidade da população a quem prestamos atenção à saúde, menor será a autonomia, maior a tendência a sermos paternalistas. E aí nós temos que realmente prestar atenção a esses aspectos. E essa questão do paternalismo, a questão da medicina moderna, e aí eu convido vocês a fazerem uma leitura desse livro, que é O Nascimento da Clínica de Foucault. Esse livro é muito interessante porque ele faz uma análise histórica de como nasceu a medicina moderna, então a dominação dessa medicina moderna dos corpos, então essa relação entre o poder e o saber, não é? E essa relação, inclusive, com relação à autonomia da pessoa. Então, é importante a gente pensar nesse contexto de medicalização, de ação biomédica, que causamos uma iatrogenia cultural nos indivíduos, né? Onde há uma diminuição do potencial cultural do indivíduo em lidar com o processo saúde e doença, né? Uma diminuição no enfrentamento do sofrimento, da enfermidade, da dor, em como lidar com a morte e outras situações, especificamente aqui a gente chama atenção, não é, sobre as condições da hanseníase em si. Então,
é importante que a gente possa pensar em alguns aspectos, né? Quais são essas situações nas quais nós podemos e devemos, temos o dever, né, de propiciar a autonomia das pessoas, né, no nosso entorno, também trabalhar com a comunidade. E uma dessas questões que a gente chama aqui é quando há o estigma e a discriminação dentro do próprio círculo familiar e social. Não é? Então, os indivíduos tendem a ficar muito reclusos no ambiente domiciliar, e isso pode causar a diminuição dos cuidados em saúde. Então, é muito importante que a gente possa promover ações de educação em saúde. E aí eu deixo essa referência, né, de educação em saúde na atenção primária, as abordagens e estratégias contempladas nas políticas públicas de saúde, publicado na revista Interface. E aí traz aqui, com essa nuvem de palavras que é do próprio artigo, uma série de aspectos importantes, não é? A autonomia, a educação em saúde, o saber popular, o autocuidado, o protagonismo, a democracia. Então, todos esses aspectos importantes vocês vão encontrar nesse artigo, e nós temos que fazer, sim, essas atividades de educação que combatam a desigualdade e exclusão, assim como também propiciam uma instrumentalização para o exercício de direitos de igualdade de condições. Uma outra situação seria o estigma na escola. E aí o estigma na escola, ele ocorre por falta de conhecimento mesmo, na maioria das vezes, né? Então, atitudes que são discriminatórias contra crianças e adolescentes com hanseníase, elas ocorrem e geralmente são realizadas por pais de discentes da escola, assim como os próprios colegas, assim como os professores. E aí é necessário, então, que articulemos ações, não é? Com Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, associações de defesa dos direitos da criança e do adolescente, o próprio Ministério Público, não é? E CRAS, né? O Centro de Referência de Assistência Social. Então, essas ações são importantíssimas, né? Que o próprio serviço de saúde tem essa potencialidade de articulação. Uma outra situação de estigma e discriminação é o estigma no trabalho, não é? Então, a perda de emprego pode acontecer com o diagnóstico da doença, a discriminação e exclusão por colaboradores ou pessoas que exercem cargos, né, de gestão, a impossibilidade também de participar de processos seletivos, públicos ou privados, não é? Quando se tem o diagnóstico da doença. Então, é importante que o indivíduo saiba e conheça os seus direitos, né? Que ele deve procurar as instâncias jurídicas. Esse é um direito constitucional, não é? Que assegura a todos o direito de ter acesso à justiça. Então, é muito importante que as pessoas possam procurar a Defensoria Pública para que possam ter bens, né? Igualdade de acesso a bens. E outra situação seria o estigma nos serviços de saúde. O estigma nos serviços de saúde também ocorre por falta de conhecimento de como se dá a transmissão, nós já falamos um pouco também na primeira apresentação sobre isso, não é? Então, a ausência também de reflexão sobre tópicos como estigma, direitos humanos, não é? E isso pode ocasionar, muitas vezes, uma separação ou modificação de conduta do profissional quando ele está atendendo uma pessoa que tem o diagnóstico para hanseníase. Enquanto a gente sabe que nós temos que usar as medidas preventivas, utilizar equipamento de proteção individual, não é para todos os pacientes, independente da sua condição de saúde, né? Então, se for um profissional que geralmente trabalha, não é, com maior possibilidade de infecção ou transmissão, infecção cruzada, inclusive, né? Todas as medidas de biossegurança são tomadas, eu estou me referindo ao atendimento em odontologia, que trabalha muito com saliva, com acesso a gotículas e em secreções. Então, é importante
que todos os profissionais atendam os seus pacientes da mesma forma, com o mesmo cuidado de biossegurança, não é? Sem necessariamente saber a sorologia do indivíduo, não é? O se o indivíduo tem determinada condição de saúde. Então, é importante esse cuidado, não é? Não só para a proteção do profissional, mas para a proteção também de todos os pacientes, as pessoas que recebem o cuidado, a atenção à saúde. E para isso é necessário ter também uma educação continuada em saúde, uma educação continuada, onde possamos trabalhar a questão da humanização em saúde, onde possamos trabalhar as questões éticas, onde possamos trabalhar também as questões de biossegurança. Então, era isso que eu queria falar para vocês nessa segunda aula, e nos veremos posteriormente abordando outros tópicos ainda sobre estigma.